Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Niterói, na comunidade Ramá, e você pode estar conosco neste culto pela televisão, sintonizando a internet, através do aplicativo no celular, através das rádios, através do Facebook, de muitas maneiras, estando ligado aqui conosco. E até pode deixar lá o seu pedido de oração no final, né, Amanda? No final nós vamos estar orando, seja pelo Facebook, de outra maneira na mídia ou no telefone 261 2621 4020. Nosso telefone aqui à disposição, 2621 4020. Bom, nós vamos à palavra que Deus nos dá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu peço a Deus graça e unção para que esse assunto fique claro na nossa mente, inclusive o caminho que a gente deve seguir para alcançar este padrão que Deus nos traz aqui. É algo desafiador para cada cristão, este caminho que nos é proposto aqui pelo Senhor. Nós vamos começar a leitura em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Já achou? Diga amém. Muitos irmãos acharam. Quem não achou, continue procurando. Quem está em casa, se quiser acompanhar, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais também mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou a inclinação da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer ou do querer da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais então sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é aquela malícia do sexo, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, lutas, disputas, os ciúmes, as iras, tudo são obras da carne, discórdias, dissensões, facções, divisão entre irmãos, invejas, versículo 21, bebedices, supostamente de bebida alcoólica, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro,
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, não terão salvação os que praticam as obras da carne. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, de ser fiel, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essa decisão foi no batismo. Quando a pessoa se batizou verdadeiramente, tomou a decisão de crucificar a sua carne com as paixões e concupiscências, inclinações, tentações. 25. E se vivemos no Espírito, então também andemos no Espírito. Ou seja, se nós temos o Espírito, se nós temos o conhecimento de Deus, é uma decisão no nosso coração. Cada um tem que decidir. Ande no Espírito também. Agora, pulando ao versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra de Deus, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pai de amor, Deus querido, estamos nós aqui diante da Tua palavra, algo tão profundo, incompreensível para o ser humano natural, mas para nós que já nascemos de novo, que temos o Espírito, essas coisas têm que ficar claras, e é o que nós te pedimos, pelo Teu Espírito, fala com o nosso Espírito, esclarece essas coisas, ajuda-nos, Senhor, que cada irmão saia daqui após ouvir essa palavra, na convicção de como é andar no Espírito, do que é produzir o fruto do Espírito, e ajuda-nos, Senhor, a abominar as obras da carne, e porque alguns são escravizados pelas obras da carne, clareia isso na nossa mente, Senhor. O Teu Espírito fale conosco, nos ensinando sobre isto, nos ensinando como caminhar e evitar essas coisas que levam à perdição, as obras da carne, mas, Senhor, conseguirmos produzir o que leva à salvação, o fruto do Espírito. Faça isso ficar claro na nossa mente, ensina-nos aqui, Senhor, na Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém? Há textos que são muito importantes e a compreensão desse texto é fundamental para nós. E para começar, o apóstolo Paulo usa esses termos e isso precisa ficar claro na nossa mente. O evangelho precisa ser pregado para todos, nem todos vão aceitá-lo. Existe um monte de mistérios aí, por que não aceitam, mas o fato é fato que muitas pessoas, por mais mastigado que o evangelho seja, não vão querer. Nós temos experiência disso nas nossas famílias. Quase em toda a família, nem todos querem seguir o Senhor, embora o evangelho fique claro para todos eles, mas sempre vai haver alguém na família que, apesar de saber como é o evangelho, não vai querer. No mundo todo existem muitas pessoas que não vão querer. O que não pode acontecer é a pessoa não ter a oportunidade de querer. Por isso o evangelho precisa ser falado para todas as pessoas, e o cristão tem que ser um falador do evangelho para todo lado. Quando ele menos espera, uma pessoa mais difícil, uma pessoa às vezes inalcançável, vai ouvir, vai atender
e vai se quebrantar com a palavra de Deus. Por isso o evangelho precisa ser falado a todas as pessoas com humildade de nossa parte, porque nós não sabemos quem vai aceitar a palavra, quem vai se converter ou não. A Bíblia nos ensina alguns aspectos da soberania de Deus. Quando nós falamos, o Espírito de Deus em nós vai trazer fé para aquela pessoa, mesmo que ela não tenha tido, nunca teve fé no sobrenatural, mas quando nós falarmos, o Espírito de Deus vai falar em nós e aquela pessoa vai receber fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Ninguém vai ser cobrado por ter fé sem primeiro ouvir a palavra. O cristão tem que aprender a falar a palavra de Deus, não a convidar as pessoas para a igreja. Não, isso não. O cristão tem que aprender a falar as 4 leis espirituais, esclarecer, explicar o evangelho. Todo cristão tem que ser um falador do evangelho, explicando o evangelho para as pessoas que estão à sua volta. E milagres vão acontecer, pessoas que a gente nunca imaginaria vão aceitar a palavra, e pessoas que nós amamos, parentes, pessoas que temos no coração, por mais queridas que elas sejam, não vão querer o evangelho, vão se tornar inimigas nossas. As pessoas mais queridas, parentes mais achegados, vão se tornar inimigos nossos por causa do evangelho. Jesus diz que os piores inimigos estão na nossa casa, por causa do evangelho. 2 contra 3, 3 contra 2, é doloroso, é duro a gente estar no meio de pessoas que a gente ama, parentes, pessoas queridas, que são inimigos nossos por causa do evangelho. A nós não cabe sermos inimigos deles, mas eles vão se tornar inimigos nossos por causa do evangelho. Nós vamos amá-los e estar dispostos a continuar a falar do evangelho para eles, mas se eles não são do Senhor, eles não vão aceitar o evangelho e vão se tornar inimigos nossos por causa do evangelho. Mas isso não deve nos desanimar, porque a gente já fica sabendo que é assim. Deus nos alerta que é assim, nós não vamos ficar desanimados por causa disso, nós vamos pregar para outros. Uns não querem, mas outros vão querer. O cristão não pode se deixar abater por 1 ou 2 ou 3 respostas negativas. A gente fala para 10, 9 não vão querer, mas 1 vai querer. Pode até acontecer que a gente vai falar para 10 e os 10 não vão querer aceitar a nossa palavra sobre o evangelho. Mas nos próximos 10 a gente vai achar 5 que vão querer. Isso compete a Deus, não compete a nós determinar de 10 pessoas que nós evangelizamos, quantas vão querer o Senhor? A nós não compete isso, é de Deus. A nós compete só observarmos, e é o que nós vamos fazer, falar, e as pessoas que aceitarem vão se converter e vão se voltar para Deus. Elas recebem o Espírito Santo. Quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, a gente recebe o Espírito Santo que vem habitar em nós. E começa uma possibilidade de a gente fazer o que não conseguia antes, a gente entender o que não entendia antes, a gente ter sentimentos maravilhosos de Deus que a gente não tinha antes, a gente ter revelações e sonhos de Deus que a gente não tinha antes. Antes a gente era como os outros, pessoas naturais, mas agora nós também temos o Espírito. Bom, e as coisas antigas da nossa vida, será que vão passar? Não, elas não vão passar. Todas as concupiscências, as inclinações da nossa carne vão continuar. Mas mesmo depois de crente, a gente vai ser tentado? Vai, em todas as coisas que era tentado antes. A nossa velha natureza continua. Nós recebemos uma nova natureza do Espírito, mas continuamos com a velha. Então nós vamos ser tentados a ficar com ira, com raiva, discutir, bater boca e denunciar alguém, querer o mal de alguém. A gente vai continuar sendo tentados na lascívia. Quando a gente vê uma outra pessoa, vai ser tentado ao sexo. A gente vai ser tentado de muitas maneiras. Quem gostava de beber uma bebida alcoólica vai se converter e vai continuar gostando. E tudo aquilo que a gente tinha antes
vai continuar. São concupiscências, inclinações da carne. A partir daí nós vamos ter que administrar essa situação. Uma parte de nós quer o pecado, é tentado pelo pecado, mas outra parte vai querer Deus. E nós vamos ter que administrar isso até Jesus voltar. Quando ele voltar, vamos ficar livres dessa natureza carnal. Mas até lá, nós vamos ter a carne. O apóstolo Paulo chama de carne a nossa natureza carnal, que quer bebedeira, que quer glutonaria, que quer vaidade, que quer ser melhor do que os outros, que quer o mal para os outros, que quer discutir para mostrar que tem razão, que quer bater boca, que quer fazer panelinha para mostrar que a gente é importante, o grupo daqueles que estão na nossa panelinha. Tudo isso faz parte da nossa natureza e não é estranho não. Todos nós, de alguma maneira, temos alguma inclinação para a carne, mas cabe a nós esse privilégio de administrar isto. E o segredo, o apóstolo Paulo diz aqui o segredo é dia a dia você alimentar a natureza boa do espírito e não dispor de muito tempo para a carne. Por exemplo, quando a gente faz um programa durante o dia para visitar alguém, para ir participar lá do programa de rádio, do culto com o irmão, se a gente ler a Bíblia, vai ouvir umas músicas enquanto trabalha, lavando a louça em casa, ouve umas músicas de louvor a Deus, a gente está alimentando a natureza espiritual. Quando a pessoa vai para frente da televisão, está alimentando a carne. Tudo que há na televisão é do mundo, está alimentando a carne. Em si, isso é pecado? Não, mas vai condicionar a pessoa ao pecado. Eu lembro que uma vez estive lá nos Estados Unidos, na Disney, e havia um pavilhão, tudo lá é visando dinheiro, tudo muito bem organizado, e havia um pavilhão financiado pelos produtores de suco de laranja da Flórida, que é um grande concorrente de São Paulo. São Paulo é um grande produtor de laranja, de suco de laranja, que exporta para o mundo todo, mas tem um concorrente na Flórida, e os produtores de suco de laranja financiam ali a atividade de lazer naquele pavilhão. E é muito interessante, a pessoa vai lá, vê aquilo, assiste, demonstrações, coisas muito bonitas, a primeira vez. A segunda já não é a mesma coisa, a terceira, ninguém quer nem aparecer mais lá, de tão enjoado que fica com aquilo. Mas a primeira vez é lindo, é maravilhoso, ver aquilo, encanta. No final, a pessoa não sabe por quê. Puxa vida, mas que vontade de tomar um suco de laranja. A pessoa não sabe que vontade de tomar um suco de laranja. E aí, por coincidência, ele vê do lado de fora vendendo, isso que eu quero, todo mundo vai lá tomar suco de laranja. Por quê? Houve uma propaganda subliminar. Em cada quadro daquele da televisão, tem um suquinho de laranja ali embaixo, tem uma tentação de uma laranja. A gente não percebe, porque aquilo é subliminar, aquilo aparece assim, só o subconsciente percebe, mas percebe. No outro quadro, um suco de laranja, alguém feliz tomando um suco de laranja. No outro quadro, falando de qualquer coisa diferente, mas no fundo, um suco de laranja, o nosso subconsciente capta. No final, a pessoa fica pensando, puxa vida, eu não sei porquê, eu estou com uma vontade de tomar suco de laranja. Claro que ele não sabe porquê, mas o porquê esteve naquela propaganda subliminar. A televisão é assim também, e qualquer coisa do mundo, a política usa muito disso, a Coca-Cola, por exemplo, no mundo todo, é uma propaganda tão maciça de Coca-Cola, que a pessoa chega no lugar, quer tomar alguma coisa, eu não sei, bom, Coca-Cola. Se eu não sei, estou com vontade de tomar qualquer coisa, Coca-Cola. De tanta propaganda que eles fazem, aquilo é subliminar, fica no subconsciente, qualquer coisa, Coca-Cola. E é assim que o mundo faz, é assim que a carne é trabalhada, a natureza carnal, é assim que Satanás nos tenta para as coisas do mundo. A pessoa vai a um filme é meio sensual,
cheio de tentações para o sexo. A pessoa sai daquele filme, está com a cabeça naquele lugar. As primeiras pessoas que ela vê na frente, o pensamento é de sexo. O filme todo foi indutor a isto. Uma propaganda e a pessoa vai querer sair atrás. É o que acontece em tantos filmes e romances e novelas, aquela propaganda do mundo. A pessoa está alimentando a natureza carnal. Mas a gente tem que ser consciente. Se tem problema de engordar e comer muito massa, não sei o quê, eu não vou dar bobeira de passar na frente de uma confeitaria, aquele cheirinho gostoso, uma padaria, aquele pão gostoso saindo na hora, aquela tentação entrando pelos narizes adentro, a pessoa vai acabar comendo, não vai resistir. A gente tem que ter entendimento, tudo que vem da carne nos induz, seja a bebedeira, seja a glutonaria, seja a discussão, seja o bate-boca, a vaidade, seja uma indução a toda facção, dissensão, tudo que é mundano, tudo que é carnal, a lascívia, a sensualidade, a gente tem que entender que nós estamos no mundo, o mundo está posto no maligno, mas cabe a nós filtrar pelo menos um pouco disso para nós e para os nossos filhos e para os que dependem de nós, criar um ambiente um pouco melhor, um ambiente mais puro no nosso meio, onde não se fale tanto dessas coisas mundanas, para a gente poder se alimentar no espírito e conseguir resistir às tentações da carne. Amém? A solução é essa, nossa consciência tem que trabalhar. As coisas não vão acontecer por acaso, as coisas não vão acontecer sozinhas, nós vamos ter que ter um entendimento e agir daquela maneira, não alimentando a carne, tanto quanto possível, mas por outro lado, alimentando o espírito, aí a gente vai ficar fortalecido no espírito. E o que vai acontecer? Quando a gente se alimenta do espírito, a gente vai sentir assim uma amizade, a gente vai sentir amor pelos irmãos, a gente vai ter motivo de alegria, a gente vai estar pela rua até como bobo alegre, né? Rindo à toa, a gente vai estar louvando a Deus, a gente vai andar tão feliz, agradecendo as bênçãos, os outros vão ver em nós essa alegria, a gente vai ter vontade de sermos fiéis aos irmãos, a gente vai ter alegria na companhia dos irmãos, a gente vai querer ver os irmãos, então tudo isso vai acontecer como fruto do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente alimentou. Ninguém nasce espiritual ou maravilhoso, todos nós nascemos pecadores, não é assim que a Bíblia ensina? Ninguém é melhor do que o outro quando nasce, não. Todos nascemos pecadores e já com a concupiscência dentro de nós. Ou seja, essa natureza carnal nós já herdamos de Adão e Eva. Nós já nascemos tendentes ao pecado. Ninguém precisa ensinar um bebê a fazer manha, chorar fazendo manha. Ninguém precisa ensinar a um bebê o egoísmo, quando bota numa creche, por exemplo, a bater nas outras crianças. Ninguém precisa ensinar, isso já vem da natureza, essa inclinação para o pecado. E todos nós temos, quando nos convertemos, a natureza carnal continua. Alguém diz, mas puxa vida, o irmão parece tão espiritual e fazendo coisa assim tão carnal. Não, não é de estranhar. O apóstolo Paulo disse, eu sou um desventurado, porque o que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas a minha carne está sempre querendo fazer o que não presta, e eu tenho que vigiar a minha carne. O apóstolo Paulo, quanto mais nós, todos nós temos tentação para o pecado, e às vezes caímos mesmo no pecado. Se a gente cai, pede misericórdia, confessa a Deus e levanta para continuar. Mas o melhor é não cair, só que não existe nenhum fortão, não existe nenhum santarrão que nunca consiga pecar. Todos nós vamos pecar, a gente vai ter que tratar o pecado, sabendo que no sangue de Jesus há perdão para todo o pecado, ainda que sejam 70 vezes 7 ou mais do que isso, existe perdão para todos os pecados que a gente cometer, amém?
Mas aí nós vamos continuar a caminhar. Puxa vida, eu não olhei, tropecei, escorreguei, caí, rasguei a calça, torci o pé. E daí já aconteceu. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua a caminhada. Fazer o quê? No meio da rua, caí, tropecei, escorreguei. E aí? Levanta e continua a caminhar. Depois vai tomar uma providência, botar um gelo aí, pedir socorro e tal, dar um jeito, mas na hora tem que levantar. É assim, a gente caiu no pecado, levanta e continua. A caminhada, a vida continua. E vamos entender, se eu pequei uma vez, eu vou, da próxima, ficar mais longe daquele lugar de pecado. Quando eu passar por aquele buraco ali, eu vou tomar cuidado. Quando eu passar num ambiente que me faz pecar, eu vou andar longe dele, tanto quanto possível. Eu vou pedir ajuda de Deus para isso, mas eu vou procurar fugir do pecado, eu vou procurar alimentar a minha natureza espiritual, eu vou procurar não dar lugar à carne, tanto quanto possível eu vou trabalhar, mas no início a gente não consegue, mas depois continua, que um dia vai conseguir, e a gente vai caminhando nessa direção e nunca vamos terminar de caminhar, porque nunca vamos conseguir ser perfeitos aqui, mas nós vamos caminhando para atingir aquele padrão que Deus está querendo para nós, amém? Bom, é preciso a gente entender isto na cabeça. Um dia, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós pesamos. Para seguir a Jesus tem que dizer não ao mundo, tem que dizer não à nossa velha natureza carnal, dizer não ao pecado. Quando a pessoa se batiza, a gente não deve batizar alguém sem ter convicção. Nunca deve empurrar ninguém para ser batizado, não deve forçar ninguém, não deve batizar uma pessoa em dúvida. A pessoa precisa ter plena certeza de que ela quer andar com o Senhor. E então ela vai ter que entender isso, é viver uma vida nova. A vida velha tem que passar, não vai mais continuar alimentando a carne como era antes, frequentando o ambiente de prostituição, frequentando o ambiente de drogas, frequentando o ambiente de conversas torpes, de desonestidade, disso, daquilo. Não, a gente vai fugir desse ambiente e vai procurar andar junto com os que querem seguir ao Senhor também. Nós vamos tomar essa decisão. Aí a gente se batiza, a gente vai congregar, estar junto com os irmãos, sabendo que nós vamos ter falhas, vamos ter deslizes, algumas vezes vamos tropeçar, mas nós vamos continuar andando assim nessa direção e o Senhor vai nos fortalecer. Mais uma vez, amém? Interessante, esses versículos aqui, 14, depois o 18, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, versículo 18, no Antigo Testamento o Senhor já diz, ame o seu próximo como a você mesmo. E se você conseguir, é porque Deus está em você, pelo Espírito Santo. A pessoa natural não consegue, claro que ela não consegue deixar de ser egoísta. A gente pode tentar ensinar para uma criança, filhinha, dá essa coisinha para sua amiga, deixa a sua amiga dormir com a sua colcha, deixa a sua amiga ficar com a boneca. Criança nenhuma vai aceitar, é natural da criança, ela não nasceu de novo, isso não existe na criança, dar o melhor, a boneca dela para a amiguinha, a roupa dela boa que ela gosta, deixar a amiguinha usar, não vai aceitar. A criança, ela pode ser forçada, vai ficar emburrada, chorar, mas de bom grado ela não vai aceitar, isso é da natureza dela. Mas quando a gente consegue amar os irmãos, ter alegria, vontade de estar junto e querer o bem dos irmãos, isso significa que Deus está em nós, que a gente está cumprindo toda a lei. Aí alguém vem, mas tem lá guardar o sábado, o mandamento disso e daquilo. Meu irmão, todos os 613 mandamentos do Antigo Testamento
Quando eu amo pelo Espírito de Deus, eu estou cumprindo todos eles. É tão bom, o Senhor está em nós cumprindo os mandamentos todos. Aí alguém faz doutrinas elaboradas, porque o crente tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, o Espírito Santo está em mim cumprindo tudo isso, porque eu estou conseguindo amar, é sinal de que o Espírito de Deus está em mim e o amor é fruto do Espírito. O amor não é produzido por mim, não adianta eu me esforçar, eu nunca vou conseguir cumprir a lei toda, eu nunca vou conseguir cumprir tudo isso, mas o Espírito de Deus, Deus mesmo em mim, vai cumprir. Quando eu amar as pessoas, eu vou ter prazer em me dar do que Deus me deu, e visitar, e ajudar, e apoiar cada pessoa. Isso é o amor de Deus em mim que vai fazer isso acontecer. É prova de que eu estou bem, eu estou com o Senhor, estou cumprindo a lei. O cumprimento da lei é o amor. E nós não estamos mais, no versículo 18, debaixo dessa escravidão da lei. Pode, não pode, tem que fazer aquilo, guarda no sábado, o animal tem se oferecido, desce daquela maneira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando houver o toque da trombeta na lua nova, tem que ir lá comparecer perante o Senhor. É muito preceito da lei, mas nós não estamos mais obrigados a isso, porque nós estamos cumprindo a lei pelo Espírito de Deus em nós. Isso é maravilhoso, é por aí que nós temos a certeza de que temos a salvação. Versículo 23, contra essas coisas do Espírito não há lei. O amor, a alegria, a paz, a benignidade, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei, é certeza de salvação, porque Jesus cumpriu a lei por mim, então eu estou cumprindo a lei, porque o fruto do Espírito está em mim. É maravilhoso a gente sentir essa liberdade, só que o apóstolo Paulo diz, tá bem, você tem liberdade sim, mas não use essa liberdade em proveito próprio, não use essa liberdade para satisfazer a carne, aí você vai estar caindo no outro lado, porque se estiver praticando as obras da carne, você nunca vai entrar no reino dos céus. Puxa vida, mas como é que eu vou deixar de fazer as obras da carne? Eu não quero mais brigar com meu irmão, esse meu irmão me enerva, quando eu vejo, dá vontade de esganar, de pegar, e como é que eu vou resolver? Eu não consigo deixar de ficar furioso com meu irmão. Bom, o problema não é esse, o problema é que o seu eu ainda não morreu para a carne, e não se entregou ainda ao Espírito de Deus. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir vencer o seu ponto fraco. Alguém diz, olha, eu nunca bebi bebida alcoólica, eu sou assim, eu fui criado no Evangelho, poucas vezes na vida eu bebi bebida alcoólica, poucas vezes na vida, isso não me atraiu, eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho outros problemas. Com bebida eu não tenho. Alguém diz, crente não bebe. Mas como come, né? Cai na mesma coisa, glutonaria. Se nós não somos fracos numa coisa, somos na outra. A pessoa diz, eu não tenho esses problemas, mas é soberbo, é vaidoso, não se humilha diante do irmão, não é fiel nos relacionamentos, é um crente sozinho, não liga para os irmãos, não tem compromisso, não tem fidelidade. Então, não falhou numa, mas falha na outra obra da carne. A pessoa não consegue vencer a carne por si só, tem que andar no Espírito para vencer a carne, é alimentar o Espírito com humildade, buscar o Senhor. É assim que a gente fortalece o Espírito e consegue vencer. Nós não, o Senhor em nós, pelo Espírito, vence a carne e a gente consegue amar os outros. Como é bom a gente olhar para cada irmão, dá vontade de abraçar, de ficar com o irmão, de conversar, cada irmão, cada irmã, a gente ter esse prazer, essa alegria de Deus, é Deus quem coloca isso em nós pelo Espírito. Amém? A gente só tem que tomar cuidado para não usar dessa liberdade e resvalar para a carne. Aí Deus vai nos lembrar, é o Espírito que vai nos lembrar, e nem a força é nossa, é o Senhor que vai nos dar o livramento, vai nos fazer evitar
a queda. É Deus, pelo Espírito, que vai atuar em nós. Nós só temos que decidir buscar o Espírito, e é o que a gente vai fazer, e deve fazer, deve ser o prazer do nosso coração, ler a Bíblia e orar, falar com os irmãos sobre as coisas de Deus, ir com os irmãos, orar numa loja, num shopping center. Os shopping centers são dos lugares mais difíceis de serem evangelizados, porque eles simplesmente não permitem. Mas a gente pode chegar lá e ir para um cantinho lá, meu irmão, vamos orar aqui. Senhor, abençoa todo mundo que passar por aqui, subindo essas escadas rolantes, que o teu poder se faça sentir aqui. A gente quietinho no cantinho lá, conversando com o irmão, orando, no nome de Jesus. Eu creio que shopping center é um lugar que precisa muito da presença de Deus, é um lugar típico da carne mesmo, tudo ali é alimentação da carne, mas a gente pode levar o Espírito de Deus ali, seja em que lugar for, nós vamos estar alimentando o Espírito e Deus vai estar agindo com toda certeza. É o que a gente vai estar semeando. Ele diz aqui, tudo que o homem semear é o que vai ceifar, e a gente deve semear para o Espírito. E entre outras coisas, o versículo 6, quando a gente está sendo instruído na palavra, a gente demonstra gratidão, reconhecimento, amor, para tornar essa pessoa participante de todas as coisas boas que nós temos, para que ela também tenha alegria em nos discipular, em nos ajudar, nos orientar, para que ela faça isso com alegria e tenha esse amor em fazer isto. Bom, quando a gente entende isto, nós vamos, para encerrar o assunto, quando nós entendemos isto, nós vamos estar valorizando o que recebemos. Quando a gente está se sentindo fraco, procura alguém forte, um irmão, uma irmã que seja forte para você orar junto. Quando a gente está se sentindo fraco na carne, corra para alguém para ficar junto, alguém que é do Senhor, para ficar junto e resistir melhor à carne. E nós temos uma experiência interessante, a gente só tem vontade de pecar porque o pensamento do pecado está martelando a nossa cabeça, ou vindo pelos olhos, ou a gente está vendo, vai acabar dando vontade de fazer aquilo que a gente está ali vendo. Bom, quando a gente toma uma decisão, Senhor, a tentação está muito forte, mas me ajuda, eu vou para a casa da irmã para orar com ela. Então a gente chega lá, ô minha irmã, que benção, ali e tal. Daqui a pouco a gente esqueceu de pecado. É assim que a coisa acontece. A gente tem que semear para o Espírito e principalmente a gente vai precisar de ajuda. A gente não vai conseguir vencer sozinho. Não, eu vou vencer esse pensamento. Daqui a pouco o pensamento voltou para lá. Não, pensamento, vem para cá. Olha, só coisa boa, vamos pensar só pureza. Ninguém consegue pensar só pureza. Pensamento ruim, sai para lá. Eu vou pensar só nas coisas boas. A carne é assim, daqui a pouco o pensamento foi para lá. Não, eu vou dormir em oração para andar no Espírito, vou dormir no Espírito. À noite acorda de madrugada, sonho, pensando na carne. Puxa vida, eu dormi ontem no Espírito, acordei pensando na carne. Isso é natural, sempre vai acontecer. Nós temos que saber, a carne está forte, procure um irmão, procure uma irmã, vá buscar um irmão mais espiritual, um grupo de irmãos, vá investir naquilo que é espiritual, vá semear para o que é espiritual. A receita é essa, nunca vamos ficar livres da tentação da carne, mas nós temos a cabeça para entender isto, e com a mente nós vamos dar uma ordem para o coração, vamos ocupar o tempo com as coisas mais úteis, proveitosas, mais espirituais, e junto com as pessoas que vão nos ajudar. Isso é uma decisão muito importante. O Roboão pôde pegar conselho com os mais velhos que tinham conselho bom para dar. Ele preferiu pegar conselho com os jovens que eram iguais a ele.
todos na carne. Só deu exemplo ruim, só deu conselho ruim, porque ele foi pegar conselho com quem não tinha conselho para dar. A gente deve escolher com quem a gente anda. A gente deve escolher, por isso o ditado diz: diga-me com quem andas e direi quem és. Porque o nosso coração vai se revelar nas pessoas com quem nós gostamos de conversar. Por que a gente não escolhe conversar com alguém que dá fruto, um irmão que gosta de evangelizar, uma irmã que gosta de orar? Por que a gente não anda em companhia de gente assim, que gosta de orar, que gosta de evangelizar, que gosta de falar da Bíblia, das coisas de Deus? A gente vai estar alimentando o Espírito em companhia de pessoas que vão nos ajudar. Mas se a gente escolher pessoa que gosta de fofoca, de falar dos outros, que bate papo o dia inteiro... Eu já vi pessoa que tem uma capacidade de ficar 2 horas no telefone falando. Claro que de preferência a TIM, né? Que vai cobrar por ligação. 2 horas. Eu não consigo. Para mim é quase impossível ficar 2 horas num telefone assim, inventando assunto, batendo papo. Não, isso aí não vai ser boa coisa. Procure alguém que vai ajudar, porque se encontrar com uma pessoa igual, que gosta da carne, gosta de fofoca, gosta de bater papo, gosta de esticar a conversa, gosta de falar de coisas carnais, daqui a pouco você está com um pensamento lá também. Invista no que é espiritual, procure alguém que é espiritual, conversar com gente que tem dado fruto, procure na internet, estar em contato com gente que dê fruto, que tem uma palavra boa, um assunto interessante que vá edificar. A internet é perigosíssima, a gente pode escolher o que quiser na internet, mas por que na internet a gente não escolhe as coisas boas, pessoas que vão estar junto conosco, crescendo espiritualmente, semeando para o Espírito? É uma questão de decisão nossa. Puxa vida, mas essa semana eu pisei na bola, errei, fiz o que não devia. Isso, confessa a Deus, se arrepende e continua a caminhada. Na próxima semana vai ter mais alegrias e vitórias, porque Deus vai olhar a sua decisão. É assim a receita. Ninguém é maravilhoso, não existe ninguém que nasce com auréola na cabeça, ninguém nasce santarrão, todos nascemos pecadores. Todos temos a natureza carnal. Por mais espiritual que seja, a natureza carnal vai ser mais forte ainda. Todos vamos ter esse mesmo problema, mas cabe a nós, na nossa mente, tomarmos algumas decisões que vão nos ajudar. Escolher pessoas com quem nós vamos conversar, caminhar, ocupar o tempo. Nós vamos buscar aquilo que é do alto, do Espírito de Deus, e a gente não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. A boca não dá, né? Se quer assoviar, a gente não vai conseguir chupar cana, ou vice-versa. A gente tem que escolher, e a gente deve escolher as coisas boas, porque na mesma hora, no mesmo tempo, não vai fazer coisas ruins. Se a gente está em boa companhia, na mesma hora a gente não pode estar em má companhia, e o tempo vai passar. Nós temos que escolher a boa companhia, as boas coisas, o bom alimento, o bom investimento. E as coisas então ruins, a gente não vai ter tempo para elas. Não é que a gente não queira não, porque se a gente ficar perto vai dar vontade, mas é que a gente escolheu as coisas boas e isso vai nos ajudar. Mas se cair, se fraquejar, aprende a lição, continua caminhando, investindo naquilo que é bom. Amém?